Família, nós estamos em meio a mais nova série de mensagens da Igreja Vine, o Espírito Santo. E nós temos aqui culto após culto avançado na compreensão da pessoa do Espírito. E também temos entendido tudo aquilo que o Senhor opera em nós e através de nós. O tema da mensagem de hoje é o caminho da maturidade. E eu preciso que você abra o seu coração porque... E já te peço permissão, porque essa é uma daquelas palavras onde o Senhor, Ele nos aperta um pouquinho, sabe? Quando Ele pega aí o chavinha de fenda de Jeová, põe no parafusinho do nosso coração e fala, se aqui a gente precisa arrumar um pouquinho. E Ele aperta, aperta e aperta. Mas é para o nosso bem, porque você vai entender aqui essa noite que Deus quer nos conduzir à maturidade para que possamos acessar coisas que nós ainda não acessamos, amém, gente? E nós vamos aqui descobrir, entender, compreender também de maneira muito prática quais são passos aqui da maturidade. Nós vamos falar sobre Hebreus 5, tomar por base Hebreus 5. Mas antes de nós mergulharmos em Hebreus capítulo 5, eu preciso introduzir essa mensagem te lembrando de algo que nós temos falado já há alguns cultos, que é a maneira que o Espírito Santo atua em nós. Então o Espírito de Deus, a Bíblia deixa claro, que ele atua como uma espécie de professor, como um auxiliador, como aquele que nos ensina e nos guia. Alguns textos mostram isso. Por exemplo, João, capítulo 15, versículo 26, dá uma olhada lá. Olha lá. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Versículo 13 de João 16. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então esse texto deixa claro que o Espírito de Deus nos guia. O Espírito de Deus é aquele que nos conduz a Cristo, aquele que dá testemunho de Cristo. O Espírito Santo é o Consolador. Agora, Consolador, o significado dessa palavra grega que é Paracletos, Consolador fala sobre alguém chamado para ajudar, alguém que é colocado ao lado de outro para auxiliar. Então, Paracletos, Consolador, fala sobre um ajudador, um amparador, um assistente, alguém que presta socorro, e esse é o Espírito Santo. Quantas vezes, amados irmãos, nós já não presenciamos a atuação do Espírito em nossas vidas dessa forma? Quem aqui já não entrou num lugar de oração ou começou a buscar a Deus pedindo, Senhor, eu preciso de sabedoria para decidir se eu faço A ou B. Senhor, eu estou numa situação aqui difícil, eu não sei para onde eu vou, Deus me ajuda, Deus me orienta. E então o Senhor fala com você. Ele fala com você em meio a uma leitura bíblica, Ele te responde muitas vezes em um momento que você está sentado no culto ouvindo uma palavra, Ele responde você por vezes enquanto você escuta um louvor no carro, Ele responde você enquanto você ora. Quantos momentos, amados irmãos, nós não fomos também confrontados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, enfim. O Espírito de Deus é aquele que nos guia, é aquele que fala conosco, porque o nosso Deus não está pendurado no madeiro, nosso Deus está vivo, amém, igreja? Então, o Espírito Santo, ele não tem um papel de coadjuvante na vida cristã. Na verdade, o Espírito de Deus é protagonista na vida de todo crente. Então, o Espírito de Deus fala. Por isso nós precisamos nos relacionar com Ele. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração enquanto lemos a Bíblia. Por isso que nós precisamos nos apresentar diante dEle em oração, porque Ele vai falar conosco. Agora, a pergunta que nós precisamos responder é: se nosso Deus fala, será que eu tenho respondido ou correspondido a esse falar? O que nós temos feito com a direção que Deus tem nos dado? Qual tem sido a nossa resposta diante das orientações do Espírito? Será que nós obedecemos ou não? Será que nós seguimos o que Ele nos orienta por meio da palavra ou não? Qual tem sido a nossa resposta? Porque nós iremos compreender aqui
que a maneira que nós respondemos, ela determina a maturidade ou a imaturidade, muitas vezes. Então, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Nós vamos começar pelo 11 e nós leremos até o versículo 14. Olha que interessante. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, vamos entender aqui, vamos começar pelo contexto. Esse capítulo aqui, gente, na verdade, de Hebreus 5, ele é muito interessante, porque a partir do verso 1, o escritor de Hebreus, ele introduz falando sobre a superioridade de Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está explicando essa nova lei em Cristo, essa nova dinâmica sacerdotal em Cristo. E a partir disso, ou depois disso, a partir do versículo 11, ele faz essa provocação, e ele começa a incitar os leitores a progredirem na maturidade. E qual era o ponto da conversa aqui entre o escritor de Hebreus e os seus destinatários desse livro? Era a lentidão dos hebreus de se posicionarem de acordo com a mensagem do Evangelho. Na verdade, quando o escritor de Hebreus, que não se sabe, alguns acreditam ser Paulo, mas a verdade é que há uma incógnita quem de fato escreveu esse livro. Quando ele escreve, ele está falando com um público que tem forte formação judaica. E aqueles irmãos, eles estavam tendo dificuldade em integrar as práticas judaicas do Antigo Testamento, a lei de Moisés, a questão do sacerdócio, os ritos do Antigo Testamento, e agora a fé em Jesus. Então o escritor de Hebreus explica e tenta incentivá-los a compreender que agora é necessário viver segundo a orientação de Cristo. Só que em virtude de todo esse cenário, eles se encontravam pressionados pela falta de maturidade também na fé, eles eram inclusive perseguidos e incentivados a voltarem às práticas do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós tínhamos, por exemplo, sacrifício de animais e tantas outras coisas que de alguma forma nos aproximavam de Deus. E o escritor de Hebreus está explicando que agora é diferente em Cristo. Talvez você me diga assim, mas pastor, está muito difícil, estou entendendo nada que você está me falando. Então vamos para a parte prática, ou como isso se aplica a nós aqui. A verdade é, amados irmãos, que assim como os destinatários desse livro estavam tendo dificuldades de entender o novo de Deus, talvez eu e você também estejamos tendo dificuldade de entender o que Deus espera de nós agora. A maturidade, ou a falta de maturidade, ela está atrelada a essa lentidão, e era o que eles estavam tendo. Jesus já havia nascido, morrido, ressuscitado, já havia um novo sacerdócio, eles ainda estavam presos naquilo que era passado. Então a maturidade, ela tem a ver com aprendermos a responder corretamente aquilo que Deus está nos dizendo. Porque o paralelo do texto é, em detrimento do tempo decorrido, vocês já deviam andar em maturidade. O que eu estou tentando te dizer? Gente, enquanto nós somos crianças, tolera-se atitudes de criança, sim ou não? Então você vai em algum lugar, você está no local público, e aí você vê uma criança, às vezes um pouco nervosa, um pouco dando um pitizinho ali, e você, papai, mamãe, você pode ficar até meio bravo, mas você de certa forma tolera, sim ou não? Agora imagine um irmão, um cara lá, um quarentão, na fila do sorvete do McDonald's, dando pito porque tem muita gente na frente dele. Eu quero a casquinha. E demora. Aí cai no chão, mexe o pé, assim, fica bravo. Você vai falar, cara,
Coisa feia, né? O que eu estou tentando te dizer, gente? Que a Bíblia, ela está falando como se houvesse uma linha cronológica que mede uma medida de tempo comparado com a nossa maturidade. Como o texto diz, em relação ao tempo decorrido, em que estágio estamos? Será que nos momentos em que Deus fala com você, as direções que Deus te dá, aquilo que Deus corrige, exorta, comunica, aponta, pede, qual tem sido a nossa resposta? Porque a lentidão ou essa ausência de resposta positiva em obedecer a Deus, ela vai fazer com que eu e você permaneçamos em um lugar de imaturidade. Em um lugar de imaturidade. Nós não poderemos viver coisas novas. Olha que interessante, em Números 13 e 14, há um relato muito interessante. Você já ouviu falar da terra prometida, que o povo deveria avançar, deveria tomar e por aí vai. Então Deus tinha um ótimo lugar. Só que quando o povo chega, os líderes do povo de Deus chegam para espiar a terra, eles veem que a terra é maravilhosa. Porém, eles percebem que haviam gigantes ali, eles percebem que tomar a terra, conquistar a terra, seria difícil demais. Só que, em vez deles obedecerem a Deus, crendo que o Senhor ia fazer um milagre e aceitassem isso, o que eles fizeram? Eles ficaram com medo e voltaram atrás. Eles não obedeceram a Deus. Mesmo tendo provado de um Deus que mandou pragas no Egito, mesmo tendo visto, já percebido Deus ou escutado histórias de que Deus abriu o mar, a falta de resposta os impediu de viver algo novo. E muitas vezes nós agimos assim. Nós ficamos andando em círculos. Nós não crescemos, nós não desenvolvemos. Por quê? Pela nossa letargia espiritual, por nossa incredulidade, pela nossa falta de resposta, em virtude da nossa imaturidade. Então sabe o que a gente percebe, amados irmãos? Que não confiar em Deus, não se submeter à direção do Senhor, pode atrasar ou até impedir o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Porque o que se espera é que, em virtude desse tempo decorrido, nós possamos amadurecer. Se eu caminho com Jesus há 10 anos, mas tenho um comportamento de alguém que chegou agora, alguma coisa está fora de lugar. Então nós precisamos analisar a nossa vida conforme o texto de Hebreus 5. Então, se você pudesse parar, pensar, fazer uma linha do tempo, medindo de certa forma a tua vida com Deus, e fizesse um paralelo entre tempo e o local que você está no Senhor, onde você estaria? Onde você estaria? Porque essa letargia espiritual, gente, ela é fruto de duas coisas. Primeiro, da teimosia, e segundo, da imaturidade. Posso falar aqui, amados? Amém? O que é perseverar? Perseverar é você insistir em algo bom, sim ou não? É você insistir, cara, isso é bom, isso é sábio, isso é bíblico, isso faz bem para mim, isso é bom para minha família, essa é a vontade de Deus, então eu insisto. Isso se chama perseverança. Agora, insistir em algo que não é bíblico, que não é bom, que vai te levar para o buraco, isso é teimosia. É uma insistência tola. E é isso que nós precisamos discernir. Peraí, para onde Deus está apontando? Qual é a minha rota? Onde Deus quer que eu esteja? Qual que é o alvo que Deus tem para mim? Porque Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, só parece, mas o fim dele é caminho de morte. Por isso que nós precisamos de discernimento, por isso que nós precisamos, como a Pri diz no louvor aqui, estarmos fundamentados na palavra. Por isso que nós precisamos de comunhão com esse Espírito que fala,
que nos dá discernimento, que aponta o caminho, o destino. Para quê? Para que nós possamos seguir o caminho de Deus e não um caminho que nos parece bom. Porque muitas vezes, amados irmãos, o que parece bom não é. E quando nós insistimos em seguir uma rota diferente daquela que Deus tem para nós, nós entramos, como eu disse, numa teimosia, e isso na verdade é, de certa forma, lutar contra Deus. E esse é um problema. Lutar contra Deus é aquilo que a imaturidade nos leva a fazer. Às vezes sem saber, mas é o que ela nos leva a fazer. Então Paulo, por exemplo, ele tentou fazer isso. Ele tentou, de certa forma, lutar contra Deus, mesmo não sabendo. Quando você vai lá para Atos 9, a Bíblia deixa claro que Paulo estava numa missão de perseguir cristãos, prender cristãos. E ele acreditava de verdade que ele estava fazendo algo segundo a direção de Deus. Só que então ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor diz assim a ele, versículo 5 de Atos 9, põe ao meio da revista e corrigida aí para mim, isso. Ele tem um encontro com o Senhor, e ele diz assim, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo achou que ele estava perseguindo pessoas que estavam numa seita contrária a Deus. E na verdade o próprio Jesus se revela a Paulo e diz, ei, perseguindo aqueles homens, aquelas pessoas, você está me perseguindo. Só que ele diz assim, ó, essa tua atitude, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar, gente? Essa palavra difícil aí. Recalcitrar é insistir de maneira opor-se, de maneira obstinada. É a famosa teimosia. O que eram os aguilhões? Aguilhões eram objetos ou ferramentas com algo pontiagudo que eles cutucavam, varas pontiagudas que eles cutucavam os animais para guiá-los em uma certa direção, para orientá-los em uma certa direção. Então eles cutucavam ali os animais, forçando-os ao trabalho. Então o que o Senhor está dizendo é, Paulo, perseguir esses cristãos, na verdade, fazer isso, você está vindo contra mim, e você está dando murro em ponta de faca. Você está, Paulo, me resistindo. Você está rejeitando a direção do Espírito. E nós precisamos olhar para as nossas vidas, amados irmãos, e entender, será que em alguma área eu estou dando murro em ponta de faca? Será que em alguma área eu preciso amadurecer? Porque talvez você seja muito maduro em uma área, mas em outra te falta sabedoria. Isso vai exigir de nós, como Paulo, parar de dar murro em ponta de faca e apontar a vida para um outro lugar, seguir uma outra rota, seguir por um caminho diferente. Não mais resistir a Deus, não mais andar em letargia espiritual, não mais fugir de Deus. Então talvez você entrou aqui e você está vivendo uma vida, pé na vida com Deus e pé no mundo, e você não sabe o que você faz. Agora você vai saber, vem para Jesus, se entrega de verdade. Talvez você está vivendo uma fase de luta, da luta entre a carne e o espírito de uma maneira diferente, um pouco mais difícil, e você está sendo tentado a abandonar a Cristo. Ei, fica firme, se posiciona, não dê murro em ponta de faca. Talvez você está com medo de obedecer a Deus. Ei, obedeça. A letargia, a lentidão, a falta de resposta, ela é prejudicial, gente, sabe por quê? Porque ela nos faz parar no tempo. Você já parou para conversar com alguém que você conhecia de muito tempo, e você tinha um tipo de papo, só que passaram-se anos, e você encontra essa pessoa, e você tem muitas coisas para falar, daquilo que Deus fez na sua família, na sua vida, não sei, financeira, ministerial, enfim, e você volta, o cara está com o mesmo papo de 10 anos atrás. Alguém já experimentou isso? Deixa eu ver, alguém já experimentou isso? Você fala, rapaz, você não saiu do lugar. Cara, não é o mundo que deu voltas, é ele que deu volta. E não saiu do lugar.
Então, na verdade, o Senhor, Ele quer nos levar a viver coisas maiores. Ele quer nos levar a amadurecer. Ele quer te tornar melhor enquanto marido. Ele quer te tornar melhor enquanto líder. Ele quer te tornar melhor enquanto filho de Deus. Ele quer que você progrida nas coisas do Senhor. Mas para isso nós precisamos responder. Nós precisamos dizer sim às oportunidades de Deus. Porque senão nós ficaremos parados no tempo. A lentidão nos trava, irmãos. E escute, quando eu falo de lentidão, eu não estou falando, né, de você não ser lento. Não estou falando para você sair fazendo as coisas sem sabedoria. Não, eu sei, Deus me deu um projeto, colocou um projeto no meu coração, e você sai daqui e amanhã já quer colocar em prática. Calma, você vai fazer no tempo de Deus. Mas por vezes nós estamos no tempo de Deus, mas nós não agimos segundo a voz do Espírito. Lembra que eu falei no começo? O Espírito fala, o Espírito nos guia, mas para que nós possamos subir esses degraus em direção ao que Ele tem, nós precisamos responder. E tem coisas que Deus ainda não nos dá, porque nós não estamos prontos. Mas a pergunta a se fazer é, será que nós não estamos prontos porque é realmente o processo da maturidade? Ou será que nós estamos parados? Será que em relação ao tempo decorrido, nós ainda agimos como crianças sendo adultos? Podemos seguir aqui, gente? Vocês estão me entendendo? Olha que interessante o que Jesus disse. João 16, 12. Eu tenho ainda muito, olha lá, muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então Jesus está dizendo, ei, eu ainda tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, quando o Espírito vier, o Espírito os guiaria a toda a verdade. O que eu estou tentando te dizer, esse texto ele aponta a um futuro, ele aponta a um projeto, ou ele aponta coisas que nós ainda poderemos descobrir, verdades que nós poderemos ainda acessar. A lentidão, amados irmãos, ela está conectada à nossa falta de resposta e à nossa imaturidade, muitas vezes. Hebreus 5, 11 e 12, olha lá. Vamos ler aqui, ó, só para você entender o que o texto está dizendo. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Então, trocando em miúdos, é mais ou menos o que o Senhor estava dizendo. O assunto é diferente, claro, mas a intenção é a mesma. O Senhor falava, eu tenho muito para explicar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo, eu tenho muitas coisas a dizer, só que vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então ele está falando o quê? Ei, há uma responsabilidade tua, há uma responsabilidade nossa. E aí ele continua no verso 12, quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que expliquem as coisas básicas. Vocês precisam de leite e não de alimento sólido. A questão, irmãos, não é ser criança, porque espiritualmente, vamos fazer esse paralelo aqui, todo mundo foi criança um dia. Quando você entrega a tua vida a Jesus, tudo é novo. Você fala, rapaz, o que eu faço agora? Como que eu oro? Como que eu venho num culto? Como que eu adoro? Eu levanto a mão, baixo a mão, eu levanto as duas, não levanto. Eu canto, eu oro, como que eu oro? O que eu falo? Como que eu leio a Bíblia? Por onde eu começo? Que Bíblia que eu compro? Como que é, pastor? Mas a Bíblia que muda uma da outra. É normal, você está no começo da vida com Deus. Então o problema não é ser criança. O problema é permanecer criança quando nós já deveríamos ser adultos. Por isso que o contraste é muito claro nos versículos 13 e 14. Olha lá. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E ele explica no 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, eu quero que nós possamos avaliar as nossas vidas, porque essa palavra me corta também. Será que nós ainda estamos bebendo de leite? Será que nós estamos parados no tempo? O que, por exemplo, tem sido colocado diante de nós espiritualmente?
Porque talvez você olha para a tua vida espiritual, você fala, cara, parece que eu não saio do lugar. Você olha talvez para o seu casamento, você fala, cara, parece que nada muda, eu fico andando em círculos. Você olha talvez para a tua carreira e você diz assim, cara, parece que eu estou na mesma, faz 5 anos, faz 10 anos, ei, pare e avalia. Talvez você ainda não desenvolveu porque você ainda está bebendo leite. Porque você ainda se comporta de maneira imatura, porque você age ainda como uma criança. Eu não estou falando de maneira pejorativa, nem de maneira ofensiva. O que eu estou tentando te dizer, às vezes as nossas posturas, elas não estão de acordo com aquele ou aquela pessoa que nós queremos nos tornar. Então nós precisamos fazer uma análise, porque tudo está ligado com a nossa escolha. Vocês foram tardios a ouvir, ele está dizendo. Então, põe para mim a primeira imagem aí, olha que interessante. O imaturo, ele fica assim, olhando em círculos. Ele anda em círculos. Ele faz, nada muda. Ele faz e nada muda, porque ele age do mesmo jeito. Ele não amadurece. Ele não amadurece emocionalmente. Ele não amadurece espiritualmente. Ele não amadurece na sua maneira de pensar. Ele fica na mesma. É os mesmos problemas, a mesma maneira de enxergar. E fica rodando, rodando, rodando. Agora, põe a outra para mim. O maduro, ele faz as coisas. Ele está rodando, girando, fazendo, mas ele está crescendo. E porque ele está crescendo na maneira de pensar, na maneira de agir, enquanto esposo, enquanto mulher, enquanto a líder, enquanto filho de Deus, enfim, ele então segue em direção ao alvo que o Senhor tem. Olha que interessante que diz Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E aí ele diz no versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então o que ele está dizendo? O herdeiro, ele é dono de tudo, sim ou não? Ele é dono. O que é do pai é dele, ele é dono. Só que ele ainda não pode acessar. Por quê? Porque ele ainda não chegou na idade ou na maturidade necessária para aquilo. Fazendo um paralelo espiritual, por vezes é a mesma coisa. Nós somos herdeiros. Há bênçãos de Deus para nós, liberadas já nas regiões celestiais. Há coisas que Deus disse ao nosso respeito. Há promessas que tocam a nossa casa. Há promessas que tocam a nossa vida por inteiro. Só que nós ainda continuamos nos comportando de maneira imatura. Isso nos impede de, subir. Nós ficamos rodando em círculos. Agora, o que nós precisamos então fazer? Eu disse para vocês no início da mensagem que nós trabalharemos algumas coisas práticas a partir de Hebreus 5. O que nós precisamos fazer então diante desse cenário? Pastor, eu não entendi. Eu não quero ficar em letargia espiritual. Eu não quero ficar parado no tempo. Eu quero, na verdade, prosseguir. Eu quero, enfim, chegar onde Deus tem para mim. O que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender que o conhecimento precisa ser somado à prática da fé. Ou seja, meu irmão e minha irmã, você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa obedecer à voz de Deus. Porque, gente, entenda, a maturidade espiritual, por exemplo, ela não vem com o tempo de igreja, mas com a prática da fé. A prática da fé. Então você ouviu, você colocou em prática, você foi transformado, você cresceu. É o mesmo paralelo que você vê em qualquer outra área. Você está lá no casamento, você está com um problema dentro de casa, você senta com o teu cônjuge, você conversa. Não, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Você busca um aconselhamento, você está lendo um livro para casais, você participa do curso Aliança, enfim, você é instruído, você é instruída. Se você não aplica, se você não pratica, você não progride, você não amadurece. Porque o que nos faz crescer não é saber, é fazer. É fazer. Então o texto de Hebreus 5, 14, ele diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela
prática, olha lá, prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, bem como, mas também o mal. Então, pela prática, gente, nós exercitamos as nossas faculdades, ou seja, a nossa maneira de pensar, as nossas emoções, nós colocamos a nossa mente no lugar, nossos pensamentos, nós colocamos as nossas emoções diante da palavra, nós vamos contra aquilo que tenta nos levar para longe de Deus. Você, pela prática, você se posiciona. Então, a praticarmos aquilo que ouvimos e aprendemos, faz com que nós possamos discernir, ou melhor, nós possamos fortalecer, aperfeiçoar o nosso discernimento, o nosso posicionamento. E esse processo, ele torna eu e você o quê? Mais apto, mais maduro. Aí nasceu o bebê, filhinho. Aí você vai lá e faz curso de trocar fralda. 7 horas no YouTube. Curso de dar mamar. Curso de como lidar com a cólica na madrugada. Aí você tem lá 15 certificados em casa. Aí quando chega 3 horas da manhã e aquele chorinho vem, irmão, é a hora de ir pro ringue. É hora de fazer. E o que vai, é claro, tudo isso é importante. Eu estou brincando aqui, você aprender, você escutar, ok, tudo certo. Mas é a prática que vai te tornar ali alguém apto. Aí quando vê o segundo filho, você ouviu o choro, esse eu já sei. Quando vê o terceiro, antes de chorar, você já sabe. Quando vê o quarto, irmão, você já dá o remédio antes da criança ficar doente. Você já resolve. O que eu estou tentando dizer aqui, gente? O maduro não é aquele que sabe apenas, é aquele que sabe e faz. Porque saber e não fazer vai contra a sabedoria bíblica, gente. Então a maturidade, ela não tem a ver com aquilo que nós sentimos necessariamente. Claro que o maduro, ele governa o seu coração. Mas ele só aprendeu a governar o coração porque ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a colocar em prática. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que interessante. Você vai lá, começa o ano 2025. Primeira coisa que você faz é matricular na academia. Aí você fala, esse ano eu vou, esse vai. Aí você vai lá, pega Black Friday, entra na internet, tênis novo. Aí você tem 15 tênis lá, tênis novo. Roupa. Aí compra aquela para apertar o braço, para quando você fizer uns pumpzinhos, já dá, né? Já dá uma pá. Aí você chega no espelho. Aí você está ajudando. Você vai lá, se matricula, compra o tênis, compra a roupa, vai lá e procura o nutricionista, faz uma dieta, contrata um personal, aí chega na hora de treinar, irmão. O despertador toca e você... Não é o soneca, é o parar. Aí você dorme. Aí na hora de escolher entre o alface e o frango cozido, sem tempero, aleluia, você escolhe a pizza de banana nevada. Olha que interessante, o que eu estou tentando te dizer aqui, ele está dizendo, se nós ouvimos e não fazemos, nós nos enganamos, gente. E de verdade, vamos nos avaliar essa noite, será que nós temos nos enganado em alguma área? Será que nós temos nos enganado? Porque Jesus falou sobre isso. Jesus explicou que obedecer é construir a vida num sólido fundamento. Olha lá, Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica,
será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Num outro texto, ele fala sobre a casa construída sobre areia. E ele explica o que é isso. Aí ele diz assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque estava construída sobre a rocha. Ou seja, quando as nossas vidas elas estão formadas ou fundamentadas num sólido fundamento que é a obediência a Deus, passaremos todos nós por problemas, mas a tempestade não nos derruba. Por quê? Porque nós praticamos a palavra, porque nós estamos guardados na palavra, porque nós estamos firmados no Senhor. Então, se você quer amadurecer, para de buscar só saber as coisas, pratique as coisas. Amém, irmãos? Então talvez você veio pedindo a Deus uma resposta, e talvez a resposta de Deus para você seja, faça o que você já sabe que você tem que fazer, obedeça a Deus. Segunda coisa que nós precisamos compreender aqui, para que possamos atingir a maturidade. O maduro, um dia foi imaturo, mas ele entendeu que a fase mudou, e é isso que nós precisamos entender. A Tacinha na escola, ela está numa fase que ela ainda não tem prova, não tem, acho que nota, aquelas coisas lá, que é mais minha mulher que sabe essas coisas aí, é isso, né? Né, amor? Você tem prova ou não tem? Não tem prova, né? Mas vai ter prova logo, né? Hã? Quando tiver prova, o que ela vai ter que fazer? Estudar, ela já estuda, faz a tarefa, mas agora ela tem prova, então ela vai ter que se aplicar ainda mais. Por quê? Porque a fase mudou. Sabe o que acontece, gente? As fases na nossa vida mudam, só que nós ficamos presos naquilo que é lá de trás. Aí você casou, o cara casou e ele quer viver como solteiro, ele quer jogar bola e não quer avisar a mulher. Fala, Deus! Eita glória! Eu vou tomar até uma água agora. Dica, vocês sabem que o WhatsApp agora você consegue escrever, né? Assinar o PDF, manda o PDF, irmão. Solicitação de autorização. Meu amor, debaixo da sua bênção, eu peço a oportunidade de bater uma bola com os meus amigos. Prometo chegar em casa no horário. Declaro para os devidos fins que o futebol será das 8 às 9h30. Com amor, seu príncipe. Aí você assina. Aí você pede para ela assinar, irmão, que depois não dá ruim. Mas, brincadeiras à parte, gente, mas em aconselhamento, às vezes o cara casou e você tem que lidar, tem que tratar com coisas que o cara tem a cabeça de menino ainda. Ele é casado, quer ver a vida de solteiro. O cara está empreendendo e ele não entende que ele tem que fazer mais, irmão. Hã? Não, eu penso aqui das 9 às 6, passou das 6, irmão, passou das 6, irmão, você vai ter que equilibrar a tua vida. Mas o jogo mudou, o jogo é outro. Aí o cara é crente e ele quer viver como alguém no mundo. O jogo mudou, irmão, mudou a regra, mudou a fase, amadurece. Agora você é pai, você precisa cuidar dos seus filhos. Agora você cresceu, você foi colocado numa condição de cuidar de outros espiritualmente. Para de andar pela alma. Versículo 11, olha lá, de Hebreus 5. Tem muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, mas vocês ficaram com preguiça de ouvir. Nós precisamos escolher. Eles não quiseram ouvir, é hora de se posicionar. O jogo mudou, irmãos. Sabe qual é o problema, gente? É mais fácil ser imaturo. É mais fácil. É mais fácil ficar no leite. É mais fácil. O alimento sólido dá mais trabalho. Você precisa se adaptar. Você precisa se comportar de maneira diferente. Você vai ter que mudar a tua maneira de pensar. Você vai ter que mudar as suas ações. Você vai ter que governar sobre os seus sentimentos. E muitas vezes o nosso pensamento é: para que buscar o alimento sólido? Para que procurar crescer, se isso vai dar trabalho?
Para que procurar crescer, enfim, como marido, se, tá tudo bem, eu sei, eu faço umas coisas que minha esposa não gosta, mas a gente depois se acerta e fica tudo bem. E você fica no loop, você nunca cresce. Não, para quê? Tá bom a empresa desse jeito aqui, aí você perde um monte de oportunidade, você podia estar crescendo e você não quer passar pelo processo. Deus tem coisas que estão colocadas diante de você para que você vá além, mas você, não quero passar tempo com Deus. Nós precisamos, gente, escolher amadurecer para que possamos progredir. Sabe o que chama muito a minha atenção e dói meu coração? É muitas vezes eu ver pessoas que não têm interesse em viver não têm um anseio em viver, em progredir na vida espiritual. Parece que as pessoas, elas chegam num platô ou num lugar onde está bom. Entenda, eu não estou falando aqui de cargo, tá bom? Não estou falando de cargo. Não, cheguei na igreja, eu quero entrar no ministério, eu quero me tornar líder. Eu não estou falando de cargo, não estou falando de posição. Eu estou falando de vida com Deus. Parece que às vezes as pessoas, elas chegam num determinado patamar, ali no Senhor, que ela pensa assim, tá tudo bem, eu não vou me esforçar mais. Eu já faço o meu devocional, eu entendi que eu preciso mudar alguns comportamentos que eu já mudei, então eu me tornei uma boa pessoa, enfim, honro minha família, honro meus pais, honro meu marido, honro minha esposa, e está tudo bem, e eu quero viver minha vida com Deus assim. Só que eu quero que você entenda uma coisa. A vida cristã, ela parte do pressuposto que tudo vem a partir de Cristo. Deixa eu te mostrar duas imagens aqui, põe a primeira para mim. Para alguns, a vida cristã se resume aos seus alvos. E entenda, tá? Quando eu falo seus alvos, eu não estou dizendo que ter e conquistar é ruim, muito pelo contrário. Deus tem promessas e projetos muito particulares aqui. Eu tenho um chamado para ser um pastor, talvez você não tenha um chamado para ser pastor, talvez você é alguém que vai crescer em uma determinada área, e Deus vai te usar lá, e glória a Deus por isso. Então eu não estou falando de maneira pejorativa, o que eu estou falando é ênfase de vida, ok? Para esses, tudo gravita em torno dos seus alvos. Então na verdade, Deus, ele não está na frente, ele não é o alvo, na verdade ele é a força por detrás que impulsiona a pessoa a viver a sua própria vida. Então, a mãozinha ali simboliza a bênção de Deus. Então é como se a pessoa buscasse a Deus para que Deus a abençoasse. Não, eu vou chegar onde eu quero e vai estar tudo bem. E tudo diz respeito a mim. Isso é o homem no centro. Agora, biblicamente, o que nos orienta, a maneira que nós devemos viver é a próxima. Põe para mim. Tudo gravita em torno da cruz. Tudo é construído a partir do Senhor. Então, peraí, minha profissão, ela vai exaltar Cristo. Eu vou ser instrumento de Deus ali. As minhas finanças, elas vão tocar minha casa, mas vai tocar também o reino. Vai tocar o próximo. Os meus dons, eu uso para a glória de Deus. Não é só para eu conquistar. O meu vigor, a minha energia, não é só para eu correr atrás das minhas coisas, mas é para eu também gastar buscando a Deus. A minha família, ela vai ser guiada e orientada debaixo da direção de Deus. Então, na verdade, todas as coisas gravitam em torno da vida espiritual. Jesus é o centro da minha vida e eu obedeço. Ele não é o fator bênção na minha vida, na verdade ele é tudo. Na verdade ele é tudo. Porque Deus nos fez pessoas espirituais para que nós possamos, acima de todas as coisas, nos relacionarmos com Ele e honrarmos com tudo que Ele nos deu. Então nós precisamos entender essa premissa. Gente, você é crente, a fase mudou. A fase mudou. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. Estamos caminhando aqui para o final, tá? Efésios 4, 11 a 14.
Aqui ele está falando dos 5 ministérios, e ele explica a razão deles, tá? Olha lá, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha o objetivo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então olha que interessante, ele está dizendo que o ofício dos 5 ministérios envolve fazer o quê? Preparar o povo de Deus para servir a Deus, mas ele também está dizendo para edificação do corpo, para que todos nós caminhemos em unidade de fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer? Há um alvo para nós, há um alvo. Nós não chegamos ainda na estatura da plenitude de Cristo. Se você parasse e fizesse uma lista das coisas que você precisa mudar na sua vida, se eu fizesse isso, certamente eu vou encontrar coisas que eu preciso melhorar. Seja na minha maneira de pensar, nas minhas atitudes, enfim, nas minhas decisões de vida, nos meus anseios, certamente nós encontraremos coisas que precisam ser ajustadas. Logo, há um longo caminho a ser percorrido ainda. Então, se há um longo caminho a ser percorrido ainda, por que nós paramos? Por que a letargia? Se há um alimento sólido lá na frente, por que nós nos contentamos com leite? Por que nós não avançamos? Por que nós não nos tornamos melhores? Por que nós não desenvolvemos aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Então nós precisamos entender, gente, a estação mudou. Deus colocou responsabilidades em suas mãos, a estação mudou. Se eu caminhasse pela alma, eu já tinha conduzido a igreja para o buraco. Agora, você acha que eu não tenho também os meus desafios em pensamentos e em sentimentos? Agora eu fiz uma escolha, eu preciso fazer uma escolha diária. Você também precisa. A estação mudou, gente. Nós precisamos amadurecer, senão nós vamos ficar andando em círculos. Terceira e última coisa, amém? Para a gente fechar aqui. A maturidade, ela está além da zona de conforto. E aqui está o ponto. O segredo para você progredir é se colocar numa situação desconfortável. Desconfortável. Ou seja, fazendo o que você faz hoje, não tem como você ir a lugares diferentes. Você precisa fazer de maneira diferente. Você precisa agir de maneira diferente. Então o texto, ele diz, versículo 12: quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm necessidade que alguém ensine os princípios básicos ainda. Vocês têm necessidade de leite, não de alimento sólido. Ele está falando, ei, você precisa sair da zona de conforto. Você já devia ser mestre, então peraí, deixa eu me esforçar. Então vamos lá, deixa eu mudar. Então vamos lá, deixa eu me colocar numa condição espiritual onde eu vou poder progredir. Deixa eu sair aqui da minha zona de conforto. Crescer, amados irmãos, vai exigir de nós posturas diferentes. E como eu disse há pouco, ser filho é mais fácil. Ser filho é mais fácil. Ser filho te coloca numa condição de muitos direitos e poucas responsabilidades. Agora, quando você é pai, você se coloca num lugar de muitas responsabilidades e poucos direitos. Contudo, gente, a alegria de ser pai é maravilhosa. E esse paralelo serve para a vida espiritual e serve para diversas outras áreas. A grande questão é, será que queremos nos tornar pais? Chega lá, domingo, meio-dia, você escuta um grito lá do quarto, que é o seguinte: mãe,
Estou com fome. Estou com fome. Direito a comer. Né? Agora, o piá não precisou ir no mercado, não precisou trabalhar para ter o dinheiro para comprar o alimento, não precisou acordar mais cedo para cozinhar, e ele ainda senta na mesa, ela senta na mesa e fala, só isso? Eu queria, tá. É fácil ser filho, gente, é fácil ser um crítico. Agora, qual que é a grande questão? É difícil ser pai. Porque, escute, enquanto um filho acorda e fala, eu estou com fome, o pai tem que levantar mais cedo para fazer a comida. O pai precisa levantar mais cedo para fazer a comida. Só que esse ou essa é a resposta que se exige daquele que é maduro. Daquele que é maduro. O pai precisou sair da zona de conforto. O bebê nasceu, chorou de madrugada. Antes da madrugada você estava já sonhando o terceiro sonho. Você sonhou que seu time subiu para a primeira divisão. Tô brincando, tá, gente? Sonhou muitas coisas boas, assim, umas impossíveis que se tornaram verdade. Está tudo certo. Está tudo na bênção. Agora, você virou pai. Você estala os olhos, 3 horas da manhã. Aí você fala, vai dormir rapidinho. Aí o rapidinho dá meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí você tem que levantar para trabalhar. Seja bem-vindo à vida adulta, gente. Seja bem-vindo à maturidade, irmãos. Qual que é o problema? Tem pai reclamando que o filho chora. Criança chora, irmão. Suja a fralda. Meu Deus, é 8 fraldas por dia. Sei que o quê, irmão? É a mesma coisa. Mas eu estou aqui. Esse negócio que eu fiz aqui, que eu decidi fazer. Meu Deus, eu estou na célula. É seu trabalho. Dá trabalho, gente. Seja bem-vindo à vida adulta. Meu Deus, estou passando uns empenhos aqui na vida espiritual, na vida com Deus. E está difícil. Será que eu permaneço? Permanece. Seja bem-vindo à vida adulta. Gente, Deus quer nos levar além. Só que nós precisamos entender a estação e corresponder. Estou terminando, tá? É muito interessante porque o povo está no deserto, provando do maná. O maná era um alimento que praticamente todos os dias caía do céu. Eles se alimentavam, pegavam durante 6 dias, no 7º eles guardavam para 2 dias e por aí vai. Então eles recebiam um alimento do céu. Até que eles cruzam o Jordão e entram em Canaã. Quando eles entram e tomam posse da terra prometida, algo acontece, e diz o texto, Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do fruto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Ou seja, eles comiam do maná. Quando eles entraram na terra, eles comem do fruto. Então, Deus muda a estação. O maná cessa, parou de descer o alimento do céu. Durante aquele período, durante aquele ano, eles comeram do fruto da terra que havia em abundância, mas chegou a hora que eles deviam plantar para colher. E às vezes a estação mudou, o maná parou de cair do céu. Ao invés de você pegar, arar a terra e lançar semente, você está olhando para o céu esperando o maná. A estação mudou. Uma nova postura, uma nova maneira de lidar, uma nova maneira de você agir. Maturidade. Maturidade emocional. Em vez de você ver problema em tudo e ser um crítico, seja parte da solução.
Em vez de você ser aquele que recebe o feedback, talvez do seu chefe, e você decide sair da empresa porque ele foi firme com você, aprenda com os seus erros e se torne alguém melhor. Em vez de você fugir da DR, do conflito com o cônjuge, e aí, vou falar, hein? Vou falar. Ir para casa da mamãe. Respira fundo. Busque ajuda se necessário for, mas resolva o seu problema. Adulto resolve problema. Você tem problema com um parente, com alguém? Resolve, irmão. Resolve o problema. Se nós queremos crescer, nós precisamos sair da zona de conforto. Ser um filho, ou entenda por isso, alguém imaturo, parece bom, mas na verdade vai nos impedir de chegar lá, porque acessar a herança, como diz Gálatas, Paulo aos Gálatas, demandará maturidade. Deus está nos chamando para crescer. Só que nós temos que tomar uma decisão, gente, hoje. Será que nós vamos nos submeter ao processo, a agir diferente, a pensar diferente, enfim, a responder segundo aquilo que o Espírito está falando, ou será que nós ficaremos andando em círculos? Amém? Feche seus olhos, cobre sua cabeça em nome de Jesus.